falha freia muito preocupação. No dia 25 de janeiro, uma das maiores tragédias da história do país completa um ano. O rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão deixou 270 mortos e 11 desaparecidos em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas afinal, o que foi feito desde então para garantir a segurança das barragens e evitar novos acidentes? Como estão as famílias atingidas na tragédia e que tipo de assistência receberam? Este é o assunto do programa Em Discussão de hoje. E para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp Gilberto Servinski, que é da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, Reinaldo Canto, que é jornalista em sustentabilidade, Roberta de Oliveira, advogada especialista em Direito Constitucional e mestre em Direito Ambiental, e Dalmar Condes, que é jornalista. Bom, sejam muito bem-vindos à Rede Alesp, muito obrigada pela participação de vocês, especialmente para falar desse assunto que, sem dúvida, precisa ser discutido, né? Queria começar com uma pergunta para o Dal, que é jornalista. Dal, como que você avalia esse um ano aí, né, da tragédia de Brumadinho? Quer dizer, qual é o balanço que você faz desse tema? Bom, no primeiro momento a gente tem aquela cena terrível da barragem se rompendo e levando, carregando tudo o que tem pela frente, e a mobilização das pessoas e de algumas organizações da sociedade civil e do poder público para tentar salvar sobreviventes e aquele trabalho terrível de recolher corpos, né? Afinal de contas, 270 mortos é um número muito grande de vítimas. Passado esse momento mais trágico das mortes e do recolhimento dos corpos, você tem que ter uma ação de rescaldo. Como é que você vai trabalhar aquela população? Como é que você vai atender aquela população? A minha percepção sobre isso é que tudo demorou muito e teve que ser meio arrancado, a fórceps, tanto em relação ao poder público quanto em relação à empresa. Não havia um plano de segurança, um plano capaz de fazer o atendimento das pessoas de forma eficiente e automática, ou seja, se isso acontecer, tem aqui um plano de contingência de como é que você atende. Até hoje, é muito difícil você passar pela região ou conversar com as pessoas e não perceber que há carências, há faltas. Recentemente, numa entrevista, o prefeito de Brumadinho declarou que o posto de saúde da cidade atendia em média 80 pessoas por dia e hoje atende mais de 300. E ele não tem recursos a mais para isso. Ou seja, caiu a qualidade da prestação do serviço para a sociedade. A região não estava preparada para aquele movimento de máquinas, movimento de pessoas. A tragédia vai além do fato. Ela tem impactos subjetivos. As pessoas estão ainda sem saber como vão viver daqui para o futuro. E a reconstrução desse futuro é que eu acho que é o grande dilema e a grande necessidade do momento. Certo. Reinaldo, será que a gente consegue mensurar os prejuízos dessa tragédia? Olha, os prejuízos eles são incalculáveis, em todos os pontos de vista que a gente pode imaginar. Você tinha pedido para fazer até o Dal fazer um balanço do que aconteceu, e eu queria fazer só um preâmbulo aqui, dizer o seguinte, que o que nós estamos vivendo hoje nada mais é do que pagar muito caro por todos os descasos ambientais que vêm ocorrendo há muitos e muitos anos. Quando a gente pensa em todos esses desastres, tanto de Mariana como foi agora o de Brumadinho, eles fazem parte de um contexto em que as questões ambientais elas sempre foram colocadas completamente de lado. Elas não eram vistas como algo fundamental para qualquer produção, para qualquer desenvolvimento. Era visto como algo, na verdade, que estava atrapalhando. Então, hoje, quando a gente fala da questão da sustentabilidade, tem muita gente que ainda encara isso como sendo, mas é um movimento, é uma moda. A gente hoje paga o preço por todos os descasos que vêm ocorrendo há muitos anos. Então, o que eu vejo é o seguinte, se nós não tivermos a noção de que esse tipo de coisa não só se repete de maneira
forte ou caudalosa como é um grande desastre como esse, mas às vezes as coisas acontecem paulatinamente, com perda da qualidade de vida, com a questão do saneamento básico, com a destruição ambiental que vai provocando perda da qualidade de vida para as pessoas também, além de destruir um patrimônio que é de todos os brasileiros, que é a parte ambiental. O Gilberto, que é da coordenação, né, do Movimento dos Atingidos. Gilberto, como que você vê essa questão? São muitos os prejuízos, né? A gente consegue mensurar? É difícil falar, né? Caterina, para nós somos as vítimas diretas, né? Então nós que somos atingidos, e não é só lá de Brumadinho, né? Para nós essa data é um dia muito triste, né? É de luto, também de revolta, de indignação, porque a dimensão nós chamamos aquilo de um crime contra a humanidade, né? São 200, como você apresentou logo no início, são 270 pessoas que foram matadas, que foi ceifadas pela lama de uma das maiores mineradoras do mundo. O refeitório estava abaixo da própria barragem de rejeito. Essa lama, esses 12 milhões de metros cúbicos que estavam depositados, ela se dispersou ao longo de 280 quilômetros de rio, destruindo o rio Paraupebas. E ao longo desse rio tem 19 municípios que vivem cerca de 600 mil pessoas, que mais de 100 mil pessoas foram afetadas diretamente com problema de água, que tem problema de saúde, que tem problema agora dessas famílias que não têm fonte de renda, porque perderam o trabalho, perderam o local a sua renda. Tem um conjunto de consequências que Brumadinho causou, e além de Brumadinho nós não podemos esquecer um outro grande crime, que é Mariana, que fica muito próximo lá de Brumadinho. Então as consequências para as famílias, elas são de várias dimensões. Ele tem um problema também ambiental, porque destruiu um rio, contaminou a água, contaminou mas afeta muita gente. E essas pessoas que foram afetadas agora estão lá lutando para quê? Para tentar minimamente recuperar aquilo que elas tinham antes e que a empresa tem negado sistematicamente. Ou seja, a Vale, em vez de fazer uma atitude, reconhecer o erro, ela diz que aquilo lá foi uma fatalidade. E não foi uma fatalidade. Os relatórios da Vale já internos, foi revelado que ela já previa que poderia, num rompimento, poderia matar 215 pessoas, e o custo dessas mortes estavam estimados pela própria Vale em 2 milhões e 600 dólares por... Então ela tinha a noção que era... Qual é o problema que isso revelou também? É que toda a população é atingida. Veja, porque o caso do SUS, da saúde, que quadruplicou, quintuplicou lá, da demanda, tem um custo maior. E que a empresa não quer pagar, e que isso cai na conta de todo o orçamento público nisso. Tem um problema que revelou que essas barragens não têm segurança, porque os laudos diziam que ela estava segura, que não tinha problema de rompimento, né? Inclusive o laudo da empresa alemã que deu para a Vale, ela diz, não, está tudo bem, mas esse tudo bem estourou. Isso revelou que pelo Brasil inteiro tem um problema de segurança de barragens, e que muitas das pessoas, e quem mora abaixo de uma barragem, fica se perguntando, é seguro estar aqui? Não tem nenhum plano de recuperação dessa região, não tem uma política de reparação dos direitos dessas pessoas que foram vítimas. Então tem uma infinidade de questões que, muitas questões, ainda é difícil de mencionar. Só quem vive lá direto tem uma noção de quanto isso está afetando, e qual é a grandeza e a gravidade de um problema desses, e como isso deveria ser tratado diferente. Hoje, da forma como é tratado isso, está errado.
Na nossa avaliação tem muita coisa que deveria ser mudado. Gilberto, tem mais de 200 de outras barragens lá também, né? Que estão em situação também, muitas delas irregulares. Muitas delas com o mesmo tipo de tecnologia, de processo da barragem de Brumadinho, do córrego do Feijão. A questão das barragens no Brasil, não existia um plano de segurança de barragens. Se criou uma lei em 2010 e ao criar essa lei, se determinou que deveria fazer um cadastro de quantas barragens tem no Brasil. Esse cadastro, hoje está dizendo, nos relatórios da Agência Nacional de Mineração e da Agência de Águas, diz que são 24 mil barragens ao todo no Brasil. Parte dessas tem problemas de risco, né, de alto risco, médio risco, e outras de impactos muito grandes. Muitas dessas estão concentradas em Minas, porque Minas é um território, o nome já diz, de grandes reservas minerais, principalmente aí na região metropolitana, que pega Belo Horizonte, e outra grande parte dos minérios estão no norte, dentro da Amazônia. Mas aqui, no caso de Minas, pega uma região altamente populosa. Então, tem muita barragem que não se tem a dimensão se ela está, de fato, com problemas que pode vir a romper ou não. Né? A Vale tem 175 barragens ao todo, só da Vale, que é uma das mineradoras. Né? Então, tu imagina as demais e qual é a situação. A situação é que ninguém tem uma informação segura de qual é o real estado das barragens no Brasil, principalmente as que contêm rejeitos da mineração. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Queria passar a palavra para a doutora Roberta. Doutora, puxando um gancho, né, em relação aos aspectos que o Gilberto trouxe aqui para o programa, quer dizer, na sua visão, foi um acidente, né? Como o Gilberto mencionou, quer dizer, a empresa alega aí que tinha essa licença ambiental, que estava tudo certo, mas o acidente aconteceu. Quer dizer, essa suposta negligência aí que a gente tem sido levantado e questionado, como que a senhora vê esse aspecto? Um acidente que não tenha nenhum tipo de previsão, ele não deveria acontecer, uma vez que para que a empresa possa funcionar, ela tem uma série de licenças que ela tem que levantar, que é o licenciamento ambiental. Então, logo no início, ela tem aí que prever qualquer tipo de acidente. E pelas leis ambientais, pelo princípio da precaução, se ela prever qualquer tipo de acidente, ela já não deveria funcionar. Mas o outro princípio, que é o princípio da prevenção, que ele é mais utilizado no direito brasileiro, ele diz que o licenciamento ambiental ele vai fazer o diagnóstico. Então, ele vai observar se há algum risco, deverá então haver uma minoração desse risco e todo dano ambiental que for feito com a instalação da obra, ele deverá aí ser ressarcido. Então, falar que não conseguiu prever é aí um pouco de descaso da própria sociedade, do próprio Estado ao fiscalizar aí a implementação da empresa. Ainda do ponto de vista, né, jurídico, empresas que têm barragens, enfim, elas são obrigadas a, de alguma maneira, apresentar um plano em caso de acidentes? Como as pessoas devem se portar? Porque, assim, a barragem estourou, quer dizer, aquilo virou um caos ali, as pessoas não sabiam nem para onde fugir, e nem tinham como, nem deu tempo. Mas em casos de acidentes, essas empresas elas precisam mostrar um plano ali, como as pessoas devem proceder em caso de acidente, porque um acidente pode acontecer. Como que é isso? Toda empresa ela tem que apresentar em qualquer nível, principalmente mexendo aí com minérios de ferro, com substâncias tóxicas. Ela tem que prever o acidente e ela tem que ter aí uma solução para esse acidente, para que ele não cause aí grandes prejuízos, né? Essa é a legislação sobre o tema. Ela deveria sim ter um plano para acidentes. A ONU hoje ela coloca, ela se movimentou e ela organizou um sistema para barragens, para que não aconteça acidentes nas barragens e se acontecer esses acidentes, como que deve se portar aí
para poder agir no caso de acidente. Hoje parece que tem aí, a Vale ela colocou alguns alertas em outras barragens, né? Ela tem aí um sistema. Eu acho que os colegas eles podem explicar muito melhor do que eu aí o sistema que foi colocado nas barragens da Vale e que estão sendo utilizados, né? A legislação sim prevê e deve ser utilizado, porque os princípios ambientais, a lei ambiental brasileira, ela é muito boa, ela falta ser utilizada. Certo. Alguém quer complementar? Fala da doutora. Na verdade, a minha grande preocupação, e que eu acho que Brumadinho e Mariana nos ensinam isso, é em relação a esse modelo de negócio das empresas de mineração, exportadoras de uma commodity, né? Porque nós estamos hoje exportando uma commodity em estado bruto, praticamente, o minério de ferro, e nós não estamos prevendo as externalidades que essa exportação tem. Nós estamos subsidiando essa exportação, essa empresa, com o nosso meio ambiente, com a qualidade de vida das populações que estão no entorno das barragens, que estão no entorno das minas. Ou seja, nós estamos, na verdade, criando um valor, um preço menor das commodities, subsidiando essas commodities com o nosso capital ambiental e com o nosso capital humano. Porque se nós formos internalizar os preços de verdade, essa commodity que hoje é exportada muito barata e que só vale a pena porque é em grande quantidade, né? São trens e mais trens de minério que seguem para o porto, em alguns casos minerodutos que levam minérios para o porto, você não vai ter um valor competitivo para esse produto no mercado externo. Então, nós precisamos repensar o nosso modelo exportador de minérios. Não dá para a gente subsidiar esse modelo exportador de uma commodity, de matéria-prima, com base no nosso capital natural ou no nosso capital humano. E uma coisa que precisa ficar, que é muito importante também, quando a gente fala, teve o desastre, mas se pegar tanto as duas bacias hidrográficas dessas regiões, tanto do rio Paraupebas quanto do Rio Doce, aí foi no desastre de Mariana, elas já estavam muito degradadas, exatamente por esse processo histórico de fazer a extração do minério da pior maneira possível e vai trazendo consequências que não são somadas, né? Não leva em conta o prejuízo ambiental, a destruição dos rios, o prejuízo às populações, né? Com relação à própria saúde, né? E até o modo de produção. Quer dizer, quanto menos possibilidade das pessoas poderem viver na região, plantando ou pescando, né? Quer dizer, essas famílias todas deixaram de ter o seu ganho. Quando você perguntou do valor, né, das coisas, quer dizer, é incalculável porque são prejuízos para o país imensos, imensos. E para um ganho muito menor do que o prejuízo que a gente tem visto acontecer, né? Isso, o desastre só foi uma ponta que mostrou para a sociedade o problema, mas que o problema vem vindo lentamente, sendo colocado para todos nós, isso em muitos níveis, não só em relação à extração de minérios, mas com relação também à destruição florestal. São prejuízos imensos que vão se somando, né? Esse acidente potencializou já uma realidade que já vem aí que acontecendo. Já vem, às vezes, de maneira um pouco mais lenta, mas o prejuízo está lá. Ele tem ocorrido sempre e o tempo todo. Eu penso que tem três questões que são muito importantes, que é essa questão do modelo de indústria mineral que nós temos, que de fato ele é um modelo perverso, né? Por quê? Porque aqui no Brasil tem muitas reservas de minério. E a lógica é o quê? É tu produzir um minério bruto, né, e exportar ele como a grande parte vai para exportação. Uhum. Então é um minério que só fica o rejeito aqui. E ele vai, e com tanta gente desempregada, não há uma política de industrialização do minério que faça gerar os empregos aqui, faça desenvolver aqui. Não, pelo contrário. A política é o quê? É exportação de minério bruto, é subsídio. Pela Lei Candir não se paga imposto para exportar e a energia é subsidiada para essas empresas.
né? Então, veja, os principais custos, tudo é subsidiado. E fica o problema aqui do Ouro-Jeito. Então, tem um problema que precisa alterar o tipo de indústria mineral que se tem no Brasil, que é uma indústria que não ajuda ao desenvolvimento do nosso país e ela é perversa. Uma outra questão que é um problema que é o tema da segurança de barragens. Primeira questão, não há uma informação segura. Se tu for lá e perguntar para os atingidos lá abaixo daquela barragem, qual é a informação que vocês têm sobre aquela? Não se tem nem a informação. Não se tem plano de evacuação, não se tem plano de alerta, não se tem plano em caso de acontecer, qual é a política de reparação para essas populações. Ou seja, tu não tem nenhuma política de segurança, né? Deveria ter, mas não tem. Então, faltam políticas públicas nesse sentido, Gilberto? As pessoas acabam sendo pegas de surpresa. E isso é o que causou Mariana, causou Brumadinho, causou em Barcarena, causou agora no norte da Bahia, né? Então tem várias barragens. À medida que estoura, fica sabendo. À medida que não estoura, vai levando. Então, e o outro problema é a ausência plena de como faz com as vítimas. Ou seja, a empresa teve lucro de 25,7 bilhões em um ano, 2018, a Vale teve esse lucro, e os atingidos há 4 anos em Mariana não têm nem sequer casa, estão morando em casas de aluguel os que perderam a casa, lá em Mariana. E aqui em Brumadinho estão tendo que fazer enormes lutas, agora estão em marcha lá, fazendo marcha para denunciar que não estão conseguindo receber as indenizações, as reparações, os direitos em todas as regiões que tiveram as perdas. Então, esses problemas, se não pegar a fundo e levar a sério, vai continuar se repetindo em várias partes do Brasil. O que tem uma leniência do poder público também, né? Do poder público que deveria estar cuidando da segurança de barragens. Tá? Teve o exemplo da Assembleia Legislativa do Estado de Minas, que logo em seguida a Mariana queria aprovar uma lei facilitando o licenciamento de novas barragens. Foi uma coisa que depois acabou bloqueando, a opinião pública trabalhou contra isso. E o Estado, por mais capacitado que ele seja, ele não consegue estar presente em todos os pontos. A empresa precisa ter um pouco mais de responsabilidade. Não dá para ser uma coisa assim, bota um fiscal em cada barragem. E uma coisa que o Gilberto levantou que eu acho importante também é essa coisa da informação, da comunicação. Vocês podem imaginar, por exemplo, as pessoas que vivem ali, de uma maneira ou outra, talvez eles tenham poucas informações, mas sabem o que está acontecendo. Eles conhecem, pelo menos, a região. Agora, tem pousadas, né? Que tem o caso daquela pousada que foi... Você imagina a pessoa que estava lá, o turista. De repente, quando ele viu aquela lama vindo, ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele morreu sem saber o que aconteceu. Que ele nem sequer imaginava o que estava acontecendo naquele momento. Então, essa comunicação, essa informação que precisa, obviamente, para as pessoas da região, mas deveriam estar à disposição de todas as pessoas que, em qualquer momento, frequentem uma região como essa. Para não ser pego de surpresa de uma maneira tão absurda como foi, né? Não, e ter zonas de exclusão, né? Que é uma coisa que você vai fazer uma coisa que tem um risco mensurável, palpável, você tem que ter zonas de exclusão. Para onde você o tal corre. do refeitório não podia jamais estar na frente da primeira onda da barragem. Então você tem zonas de exclusão onde as pessoas não pode ter pessoas expostas ao risco. É um mínimo de bom senso na gestão dessas coisas. Eu penso que tem o papel do Estado, é fundamental, que nem tu fala, concordo, mas tem também uma questão que nós temos que analisar, a lógica das grandes empresas que atuam aqui. A lógica da Vale. Quem é a Vale? Quem é os donos da Vale? A Vale era uma empresa pública, altamente qualificada, foi privatizada em 97, na verdade foi doada, e hoje quem é os donos são os bancos do mundo, os bancos. Quem é os donos da Vale? Se tu pegar os maiores bancos mundiais e os fundos internacionais, são os donos.
né? Uma série de... todos os bancos, tu imaginar, desde bancos brasileiros quanto bancos estadunidenses, europeus, asiáticos, são os grandes proprietários da Vale. E qual é a lógica que eles impõem para a Vale? É o lucro máximo e o menor custo. A barragem de rejeito é custo para eles. Então, não se investe em nenhum tipo de manutenção, porque isso é custo e isso afeta a lucratividade da empresa. E os acionistas, que são os bancos e os fundos, exigem a máxima remessa de dividendos que estão lá nas bolsas de valores de Nova York, de Londres, de vários lugares onde a Vale tem suas ações. Então, essa lógica de remeter do máximo lucro, do menor custo e remeter toda a lucratividade para os seus acionistas tem como consequência o descuido com essas questões que deveriam ter altamente um controle rigoroso, um processo de cuidado para não acontecer como acontece. Isso não é, eu não acredito que empresas como a Vale consigam resolver, porque a lógica dela é essa, é o lucro acima da vida. E quanto maior a distância, né, menor é a empatia com as pessoas, quer dizer, não há nenhuma preocupação, na verdade, né? Quanto mais próximo está essa indústria, esse comércio da sua população, você cria uma relação. Quanto menos tiver, quanto os acionistas, os donos estiverem completamente, eles nem veem as pessoas, eles só pensam naquilo que você falou. Eu diria, Reinaldo, que a lógica é mais perversa que isso. A financiarização, ela dá preço para a vida humana, ela dá preço para o impacto ambiental, ela dá preço para as coisas e ela faz a conta. Ela diz, olha, se nós fizermos a manutenção dessa barragem, vai custar X milhões de dólares. Se nós deixarmos a barragem estourar, espero que não seja tão psicopático assim, mas se nós deixarmos a barragem estourar, nós vamos ter que pagar de indenizações metade do que custaria fazer a manutenção. Então, vamos assumir o risco de talvez a barragem estourar, porque o prejuízo que ela vai dar é menor do que o prejuízo de fazer a operação de controle. Assim, como pessoa, né, como cidadão, eu espero que a conta não seja feita exatamente dessa maneira. Agora, como jornalista, eu olho e eu vejo que a conta é feita exatamente desta maneira. Ou seja, o que é que vai custar menos para o acionista? Pagar a indenização ou postergar as indenizações, né, doutora? Porque vai para a justiça e vai para as calendas. Muitas vezes isso rola décadas em tribunais até que alguém de fato consiga receber alguma coisa. Então, esse cálculo financeiro desse tipo de desastre é perverso. Porque para a empresa é mais barato deixar estourar. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. O programa em discussão especial vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa em discussão especial e hoje fazendo um balanço após um ano da tragédia de Brumadinho, que deixou 270 mortos e 11 desaparecidos. Bom, no primeiro bloco a gente explanou um pouquinho aí a questão, né, dos prejuízos dessa tragédia. Eu queria, nesse segundo bloco, começar falando a questão da responsabilização de tudo isso, né? Eu queria passar agora a palavra para a doutora Roberta. Doutora, quando a gente fala então aí da responsabilidade de tudo isso que aconteceu, né, de todos esses prejuízos, quando a gente pensa na Vale, quando a gente pensa no poder público, como que a gente poderia até explicar para o nosso telespectador o que é o papel de quem aí dentro disso tudo? A responsabilidade da Vale, da empresa, ela está permeada pela responsabilidade administrativa, responsabilidade civil e responsabilidade criminal. Então, é muito comum nós escutarmos aí nos noticiários, né, esses três tipos de responsabilização da Vale. Mas eu vejo muito pouco se falar na responsabilização do Estado.
Como que o Estado, como que os poderes públicos podem ser responsabilizados também? Porque eles têm o dever também de cuidar do meio ambiente. O Brasil ele é signatário de vários tratados internacionais de direitos humanos e de direito ambiental. Então, o Estado brasileiro ele pode vir ser chamado, pode vir ser acionado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, se ele não fizer a responsabilização aí da empresa que causou esse acidente, essa tragédia, esse desastre, né? Aí em Brumadinho. Porque o que a gente vê? Que o processo da empresa, as responsabilidades administrativas, civil, criminal, elas vão sendo prolongadas no tempo. O judiciário ele acaba ficando um pouco limitado na sua atuação perante aí a falta de uma fiscalização e de implementação de políticas públicas, fica um jogo de empurra, e se não há responsabilização pelo Estado, pelo judiciário da empresa, então a Corte Interamericana de Direitos Humanos ela pode falar ao Estado, responsabilize. Então isso é muito prejudicial para o papel do Brasil aí em âmbito internacional, para a sua valorização em âmbito internacional, né? O Brasil ele pode perder aí, por um lado, não responsabilizando a empresa em âmbito internacional. Quando a gente pensa na parte da assistência, né, essas pessoas que passaram por essa tragédia, quer dizer, pessoas perderam entes queridos, familiares, perderam suas casas, quer dizer, as pessoas ficaram completamente aí desoladas, né? É o papel de quem exatamente prestar essa assistência? Até uma questão de uma assistência até psicológica, quer dizer, imagina como fica a cabeça de uma pessoa que passa por uma situação como essa. Nesse caso, qual que é o papel da Vale, qual que é o papel do Estado aí em relação às vítimas que estão sofrendo aí os prejuízos? Então, quem tem que ser responsabilizado aí é a empresa, é a Vale. O papel do Estado é fazer com que essa empresa realmente pague essas indenizações. Então, de que não haja um prolongamento dessas indenizações. Há pouco tempo foi feito um pedido pela empresa na vara da Fazenda Pública de que haja uma diminuição do dinheiro repassado a equipes técnicas especializadas que podem ajudar com os danos materiais. Então, o Estado ele tem o papel de fazer com que a Vale ela tenha mesmo, que ela faça o pagamento das indenizações. Só que são indenizações muito difíceis de serem mensuradas, né? Estamos falando de vidas humanas. E quando passa para vidas humanas, estamos falando aí de direitos humanos. Direitos humanos, todos têm que fazer aí a segurança da vida, da integridade física, não só a Vale, mas também o Estado. Se o Estado não cumpre o seu papel, fazendo com que a Vale pague efetivamente essa indenização, ele pode ser acionado em âmbito internacional. E como o Gilberto colocou, né, Gilberto? A empresa, então, na sua visão, não tem cumprido esse papel aí de dar essa assistência mesmo que essas pessoas necessitam. Na nossa avaliação, lá, a melhor questão é explicar como é que está funcionando lá para ver como que a responsabilidade de cada um e para ver como que os erros que estão ocorrendo. Em Mariana, está sendo um pouquinho diferente do que Brumadinho, porque Brumadinho, o impacto, a divulgação, a notícia, a imagem da empresa afetou muito mais, né? Em Brumadinho, a empresa, na verdade, a Vale, lá que era a Samarco, em Mariana, lá tinha uma empresa filial da Vale e filial da Billington, as duas maiores mineradoras do mundo. Elas criaram uma empresa, uma fundação chamada Renova, dizendo que ela era independente. E quem manda na fundação, né, é as duas grandes empresas. E qual é a lógica que lá atua em Mariana? Dá tempo ao tempo, ou seja, não resolve para ganhar tempo e para não gastar. Então faz 4 anos, por exemplo, lá em Mariana, que as famílias que tiveram 300, quase 400 famílias que as casas foram derrubadas com a lama, estão ainda em aluguel, né? Não se construiu uma barragem, uma casa, desculpa,
A Vale é dona de Belo Monte. Em 4 anos eles construíram Belo Monte. E lá em Mariana não se construía em 4 anos uma casa para as famílias voltar a morar no seu lugar. Veja, isso é uma linha política da empresa, não gastar com os atingidos. E qual é o papel que daí o Estado está fazendo lá? O Estado, a Vale tem uma influência, poder econômico, tem influência sobre as estruturas de Estado, em boa parte estão capturadas pelo controle da Vale, a Vale manda mais do que ela não atua, as estruturas de Estado não atuam de forma neutra como dizem que deveria funcionar. O judiciário assume todas as causas que tentam ser canalizadas pedindo indenização, judicializando a Vale. E o que o juiz da 12ª Vara tem feito? Tem neutralizado todas as ações e feito as famílias ir lá procurar a Fundação da Renova. E a Fundação Renova tem o poder de decidir se tem direito ou não. Veja, tem uma relação promíscua entre as estruturas do Estado. As multas que foram aplicadas, uma de 22 bilhões e outra de 155 processos, né? Aliás, não era multa, era processos, foram neutralizados, está paralisados. Ou seja, resolveu o problema da Vale, mas não resolveu o problema que foi causado. Em Brumadinho, como está funcionando? Um pouquinho diferente, porque a nossa luta dos atingidos lá pressionou muito o judiciário e as questões que estão sendo indenizadas foi resultado não que a Vale queria. Por exemplo, aquele auxílio emergencial para 108 mil famílias, né? Que agora a Vale está querendo cortar em 50%. Não foi porque a Vale não concordava, foi uma pressão sobre o judiciário daí tomou a decisão de dar esse auxílio. Então, muitas das questões, se no caso de Brumadinho, o judiciário tem atuado um pouquinho diferente do que em Mariana, né? Tem atuado de forma independente. Então, os órgãos ambientais, na nossa avaliação, estão muito capturados pela empresa. Então, tem muitas questões que tem de responsabilidade da empresa e tem também dos órgãos de Estado, seja estaduais, seja federais. E isso, quem paga a conta é os mais fracos, que somos nós lá, os atingidos e as populações que estão sofrendo a consequência, e a natureza e o meio ambiente que é destruído e ninguém está lá para lutar para resolver esse problema. E para a Vale isso é custo. Resolver o problema dos atingidos, resolver o problema do rio, da água, do meio ambiente é custo e ela não quer. Então ela ataca em todas as formas sobre o Estado e ela, para não resolver esses problemas, para não ter custos que isso implica na taxa de lucratividade da empresa. Certo. Tem uma reação muito perversa da própria sociedade, né? Você tem pessoas que não são atingidas, mas que de uma certa forma perdem a Vale tem um poder econômico enorme naquela região toda, né? Então as pessoas ficam, de uma certa maneira, culpabilizando os atingidos pela crise econômica da região. Porque eles querem receber, porque eles querem... Né? Mas é um direito deles, né? É um direito deles. Só que você cria uma dualidade na sociedade, onde uma parte da sociedade que não foi atingida gostaria que tudo ficasse como antes. E a outra parte está se mobilizando e protestando e pedindo para receber os seus direitos. Né? Então, essa dualidade acaba enfraquecendo os direitos dessas pessoas, quer dizer, a força que essas pessoas têm em buscar os próprios direitos. A gente está vivendo um momento de muitas disputas entre partes da sociedade, né? E essa parte da sociedade que não foi atingida, ela não tem muita empatia com os atingidos. Né? Isso lá a gente vê muito esse preconceito em relação aos atingidos, porque eles são carentes, eles estão pedindo, eles estão precisando, eles estão lutando por uma causa, né? E de uma certa forma atrapalhando a vida do resto do povo que está, para quem a vida não mudou, para quem a casa continua lá, as coisas continuam no lugar.
E você, Reinaldo, como que você avalia as ações de reparo por parte da Vale? E em relação aos prejuízos ambientais, é possível a gente recuperar realmente todos esses prejuízos, né? Quando a gente pensa no rio poluído e entre outros prejuízos, como que você vê esse aspecto? Olha, como a questão envolve uma destruição ambiental gigantesca, né? Como foi em Mariana e agora também ali no rio Paraupebas, em Brumadinho, implica em ter grandes investimentos, porque a natureza, ela, de certa maneira, ela vai se adaptando à situação. Obviamente vai demorar um século se deixar a natureza sozinha para resolver o problema. Agora, com a intervenção humana, pode-se melhorar esse processo, mas com certeza a perda é gigantesca do ponto de vista da fauna, da flora. Agora, existem danos irreversíveis aí, na sua visão? Para mim, tem danos que são irreversíveis. Há perdas ali que é no santuário também, de peixes, de uma vida marinha da água, né, dos rios, que são muito importantes, que acabam se perdendo, definitivamente. Mas a natureza, ela tem a sua capacidade de, aos poucos, ir retomando. E havendo um projeto sério de reflorestamento, em Mariana eu já fui 3 vezes, para Brumadinho eu não fui ainda. Eu tenho acompanhado alguns trabalhos de reflorestamento que têm sido positivos até. Obviamente não vamos falar que é bom, que é algo bom, era melhor não ter acontecido antes, né, o problema. Mas o que está sendo feito vai facilitar um pouco a recuperação da natureza. Mas com certeza vão ser muitos anos pela frente para que a gente tenha um meio ambiente minimamente equilibrado. E perdas biológicas, né? Perdas de biodiversidade. Essa é uma questão que muitas vezes você demora décadas para recuperar, né? Quando você mata a biodiversidade de um curso d'água como o Rio Doce ou o Rio Paraupebas, quanto tempo demora para repovoar? E será que aquelas espécies que estavam lá antes existirão novamente? Né? A questão da biodiversidade, ela tem uma coisa terrível, né? Todo dia a gente descobre uma espécie que não havia sido catalogada antes. Então, como é que você sabe se tudo daquele rio estava catalogado e você sabe o que tinha? Quanto se perdeu sem que se conheça? Exatamente, quanto se perdeu sem que se conheça, sem que se saiba que aquilo existia. E tem uma consequência que eu acho que é gravíssima, porque tanto em Mariana, por exemplo, o que foi a quantidade? Foi quase 50 milhões, 45 milhões de metros cúbicos de lama. Mas o que tem dentro da lama? Tem altos índices de ferro, de manganês, de cádmio, de cobre, de zinco. Ou seja, tem um conjunto de produtos, né, resultantes da mineração que estavam lá, né? E no caso de Brumadinho, foi 12 milhões de metros cúbicos. E aonde parou isso? Parou dentro do rio. Que no caso de Mariana, o Rio Doce tem 680 quilômetros até o mar, até Regência, e ainda essa lama chegou até Abrolhos, que dá mais 200 quilômetros de litoral. Para ter uma ideia como viaja essa lama tóxica. Né? E o que isso causa na água? Na água, contamina a água. E essa lama que vai ficar depositada no fundo, a toda hora está sendo remexida. Agora, uns estudos encomendados pelo próprio Ministério Público de verificação dos índices de contaminação constatou que em todos esses elementos químicos que eu falei, chega a ter 15, 20% a mais, 20 vezes a mais de concentração. Isso causa problema de gastrointestinais, causa problema de uma série de doenças de pele, porque tu vai usar essa água para o consumo humano, é imprópria. Então, quando que isso se resolve? Então, toda a população, o problema ambiental e o problema social estão juntos, e todo esse é um problema que vai trazer consequências para décadas. E isso não se resolve só numa indenização justa, digamos se fosse, que não está sendo. Isso tem uma série de outras medidas que deveria ser feito, que a medida melhor é o quê? É evitar, é a precaução.
E para ter uma precaução tem que ter um conjunto de iniciativas que nós já comentamos aqui durante o programa. Então, essas questões, o que eu tenho, eu acho que o que fica como lição, né? Primeiro, não está sendo resolvido o problema de Brumadinho, nem para as vítimas lá em Brumadinho, nem ao longo do rio, e também nem em Mariana. Segundo, toda a sociedade é vítima disso. Porque a destruição ambiental, a destruição dos rios, a contaminação da água afeta milhares de pessoas ao longo dessas bacias. Terceiro, esse problema é nacional. E as outras barragens distribuídas pelo território brasileiro? Né? São Paulo, que tem 7.000 barragens. Estamos seguros? Tem algumas dentro de São Paulo. Né? Aqui tem a Billings, tem a outra, que eu estava aqui conversando, já teve casos ano passado que atinge as pessoas. Então, veja, tem um conjunto de questões que estão colocadas no debate, né? Que não estão sendo devidamente encarados pela sociedade e que nós do MAB, do Movimentos Atingidos por Barragens, nós achamos que isso é um problema de todo o povo brasileiro, por isso que nós dizemos, o lucro não pode estar acima da vida. E todos nós somos atingidos por essa situação. Então essa é uma luta de todos e todas, seja do campo, seja da cidade. A gente precisa, eu acho que tem nesse momento que a gente está olhando para isso, a gente tem duas coisas a serem olhadas, né? A primeira é o que aconteceu e como resolver. Como trabalhar o atendimento a essas populações, as necessidades dessas populações que foram de fato atingidas. E o outro momento é usar isso para olhar para frente, para olhar para o futuro, porque senão nós vamos estar repetindo, de tempos em tempos, nós vamos repetir a tragédia, porque ela pode ser repetida facilmente em outras barragens. E não é só as barragens, é o negócio da mineração e da exportação de minérios no Brasil. O modelo de negócios da exportação de minérios no Brasil. Enquanto nós focarmos na exportação de uma commodity barata, sem agregar valor, precisando de grandes volumes para fazer dinheiro, nós vamos estar plantando novos desastres. Nós vamos estar fomentando as condições necessárias para novos desastres. É preciso que a gente repense muito seriamente esse nosso modelo de exportação de uma commodity barata. E aí, eu vou mais longe, não é só a mineração, não. O Brasil tem aí uma série de commodities que estão nessa setor linha agropecuário, né? Nessa linha de exportar grandes volumes de coisa barata, ao invés de agregar valor, ao invés de investir em tecnologia, em conhecimento, em ciência. Que aí cria emprego. Para transformar, gerando emprego, gerando renda, para transformar essas commodities em produtos de valor agregado e exportar produtos de valor agregado. E não simplesmente minério de ferro in natura, ou carne in natura, ou soja in natura. A gente não pode mais ser um país que produtor de commodities barata. Não dá mais, nós estamos no século XXI, estamos na era do conhecimento. Vamos botar conhecimento em cima dos nossos produtos, das nossas commodities. Doutora, foram aplicadas punições à Vale? Pessoas estão sendo responsabilizadas? Como que está essa questão? Efetivamente ainda não. Está em vias de... Foi ontem, né, que teve a denúncia sobre 15 pessoas, né, por homicídio doloso. A denúncia, ela está no final do inquérito policial. Ainda vai ser instaurado o processo judicial. O inquérito policial, ele trouxe aí indícios de autoria, de materialidade delitiva, para que o Ministério Público possa fazer a denúncia para, em um segundo momento, para virar processo, o juiz ele vai ter que aceitar, para depois fazer a citação. Então, a responsabilidade criminal, ela ainda está em vias de acontecer, em vias de formar processo judicial.
Na seara trabalhista, já tiveram vários acordos, 4,5 milhões mais ou menos foram pagos em acordo. A Vale, ela colocou aí uma estimativa de 10 milhões por vida, que ela chegou aí internamente a esse valor. Existem ações individuais também, existem ações coletivas, foram aplicadas multas na seara administrativa. Então, algumas indenizações, algumas multas, elas estão sendo pagas, mas a responsabilidade penal ainda está sendo atribuída. Então, acho que é um caminho um pouquinho longo ainda que vai se percorrer aí no judiciário. Uma coisa que chegou a se discutir, principalmente a partir de Mariana, eu tive inclusive aqui na TV falando de Mariana, e uma coisa que se falou na época foi que se a gente tivesse a responsabilização criminal das direções dessas grandes empresas, em primeiro momento é assim, responsável é o presidente e a diretoria. Talvez a realidade fosse muito diferente. Porque o presidente, ao entrar para ser presidente de uma determinada empresa, ia falar, qual é a situação aqui? Ah, tem uns problemas aqui. Não, peraí, eu vou acabar sendo preso se não tomar alguma medida. Então, haveria preocupação da alta diretoria de tomar todos os cuidados, porque cairia sob a sua responsabilidade e até com risco de prisão desses diretores. Qual que é a sua opinião a respeito disso? É possível se fazer isso? É possível. Sempre é possível fazer uma adaptação da legislação, desde que o legislativo ele esteja também disposto a fazer essa alteração da legislação. E para que o legislativo possa fazer a alteração da legislação, tem que haver aí uma participação popular, para que coloque no legislativo pessoas que tenham essa proatividade, né, em torno da responsabilização, porque a modificação da lei penal para que ela atinja de maneira melhor aí as pessoas, ela está totalmente na mão das pessoas, do voto consciente. A gente tem 5 minutos para encerrar o programa, mas eu queria trazer mais um aspecto aqui. A gente sabe que as questões ambientais estão muito aí sendo faladas, estão muito presentes aí no atual governo. E muito se fala numa flexibilização, vamos dizer assim, nas leis ambientais. Queria saber, na visão de cada um, como que é esse aspecto. Vou começar aqui pelo Reinaldo. Essa semana está acontecendo, agora nesse final de janeiro, está acontecendo o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, onde aproximadamente 2/3 do PIB mundial está lá representado, diretoria de grandes empresas, e a tônica é a produção com maior responsabilidade socioambiental. A tônica do que está sendo discutido lá é isso. Você pode discutir que isso é um pouco de greenwashing, um pouco não, mas grandes empresas e grandes fundos internacionais estão colocando a questão ambiental como um horizonte necessário para a economia global. O Brasil está na contramão da discussão ambiental global, né? O Brasil tinha um protagonismo muito forte em questões ambientais, principalmente nas discussões climáticas, e foi completamente abandonado, e nós estamos nos últimos 2 anos atravessando um período de completa ignorância dos mais básicos preceitos de responsabilidade ambiental, né? Eu espero, houve inclusive uma certa mudança no discurso do ministro do Meio Ambiente nessa última semana, depois de ter participado de algumas discussões com empresários ligados ao Fórum Econômico Mundial. Eu espero que haja uma mudança de percepção a partir desse novo ano, 2020, porque senão o Brasil vai perder mercado, vai perder oportunidades e vai ficar fora dessa nova economia mundial que tem a questão ambiental e a questão social supostamente como prioridade. E quando esse novo governo assumiu, a visão em relação, por exemplo, ao licenciamento ambiental era extremamente retrógrado, porque a ideia do governo é assim, o licenciamento ambiental atrapalha o desenvolvimento, né? Ele é um obstáculo ao desenvolvimento do Brasil. O Brasil não cresce como deveria por causa do licenciamento ambiental.
E após, na verdade, o governo entrou já com essa perspectiva, mas como logo no começo aconteceu o Brumadinho, eles deram uma recuada, mas estão voltando a atacar a questão. Estão voltando a tentar colocar leis que flexibilizem o licenciamento. E uma coisa, a então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela disse assim, como é que você pode flexibilizar uma coisa que é fundamental? Só que não é toda a sociedade que reconhece isso. Ela dizia, você vai flexibilizar, por exemplo, a construção de uma ponte? Você flexibilizar, né, pensar nos materiais que não tem que ser tão bons, essa ponte vai cair. A questão do licenciamento ambiental é a mesma coisa. Tudo bem que talvez o licenciamento ele possa ser um pouco mais rápido, né, ter um pouquinho mais de agilidade, se reclama um pouco da burocracia em alguns momentos, perfeito, acho que pode se trabalhar nesse sentido. Mas o licenciamento é fundamental, até para que a gente mude o que o Dal e o Gilberto falaram em relação ao nosso modelo de negócio. Qual é o desenvolvimento que a gente quer para o país? É destruir todo o patrimônio que nós temos, todo o capital natural, simplesmente para commodity, ou vamos também pensar no desenvolvimento que seja sustentável e positivo para todos nós, né? Então, o licenciamento ambiental faz parte desse projeto e desse processo. Ou seja, ele é necessário, ele tem que ser bem feito, no seu tempo certo, para que o que for feito de novos empreendimentos, ou mesmo da validação dos já existentes, eles sejam de acordo com o interesse da sociedade brasileira. Até porque, na maior parte das vezes, o problema não é a lei, o problema é a falta de recursos do órgão público que faz o licenciamento. Faz a fiscalização, né? Para que ele seja mais ágil. Eu acho que tem duas questões que, primeiro, aqui internamente no Brasil, o que está em risco? É o fim da legislação ambiental. Visto a questão da legislação ambiental, que é boa, né? O licenciamento, o conjunto que foi construído a partir da ECO 92, ela tem grandes avanços. A ideia que se tem é que isso é inimiga do desenvolvimento econômico, né? Então, tem que acabar com toda a legislação ambiental. Por exemplo, nas barragens, tem um debate que tem que acabar com o licenciamento. Isso significa deixar as empresas fazer o que elas querem, né? Tem uma outra questão que pega de fundo, que está em curso a privatização do meio ambiente. A privatização, por exemplo, da floresta amazônica, que os grandes grupos econômicos internacionais, eles não sabem o que fazer com tanto dinheiro, porque tem dinheiro, né, tem excesso de capital no mundo, então eles veem na mercantilização da floresta, do meio ambiente, como uma saída. Isso é errado, nós somos contra essa ideia de acabar com a legislação ambiental e privatizar a natureza, né? Por que esse debate está vindo agora, né, com tanta força aqui no Brasil? Exatamente porque em muitas áreas de reserva, há reservas de minério, o potencial para a produção de soja está para entrar para dentro da Amazônia, potencial para ampliar a produção de carne, de boi está para dentro da Amazônia, e isso precisa desmatar, precisa derrubar a floresta. No caso das barragens, a legislação significa custo, né? Então tem que acabar com isso. Nós somos contra, e a sociedade, eu acredito, que não concorda com esse tipo de iniciativa. E eu acho que é um grande risco da legislação ambiental no Brasil sofrer grandes retrocessos no próximo período. Gente, nosso tempo é curto, vou precisar encerrar, mas eu quero agradecer muito a participação de cada um. Foi muito importante a contribuição de vocês hoje aqui no programa. Prazer. O programa em discussão especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.